Simplesmente não dá para ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Sempre quando a gente tem uma meta, a gente tem um objetivo, a gente tem um sonho, a gente precisa modificar alguns hábitos. Alguns são simples, outros exigem um pouco mais da nossa disciplina, do nosso empenho, para que a gente possa modificar e finalmente alcançar aquele objetivo. Muitas vezes relacionados à saúde, à questão profissional, a relacionamento, ao autoconhecimento, algum sonho que a gente tem, né? E, por exemplo, a questão do emagrecimento é uma das coisas que as pessoas mais colocam ali como meta, perder peso, né? Secar um pouquinho mais. E muitas vezes a gente precisa modificar não apenas a nossa alimentação, porque muitas vezes a gente até continua comendo mais ou menos a mesma coisa, mas a gente precisa redistribuir melhor, entrar numa dieta, ou seja, a gente precisa ter um direcionamento de como aquela alimentação precisa ser distribuída e às vezes diminuir uma coisa, aumentar a outra, ver como é que estão essas taxas que podem estar influenciando, mas a gente também precisa olhar de uma forma mais global. Então, além de alterar a alimentação, a dieta, muitas vezes a gente precisa inserir uma atividade física, se hidratar mais, dormir melhor e até mesmo cuidar da nossa saúde emocional, porque muitas vezes a ansiedade, a depressão e às vezes comportamentos relacionados à questão emocional pode fazer com que a gente modifique um hábito e acabe dificultando essa questão do emagrecimento. Mas isso serve para tudo na vida. E em se tratando de atividade física, não adianta a gente querer começar uma academia, começar o pilates, começar o yoga e a gente não colocar aquilo como prioridade na nossa vida, porque a gente não vai conseguir ter resultado se a gente for um dia e faltar os outros. Não tem como ter resultado. Então, muitas vezes, a gente precisa realmente ser constante e colocar como prioridade aquele nosso hábito para a gente alcançar o nosso objetivo. E esse também é o objetivo do nosso desafio 2026. É fazer com que a gente saia, né, da nossa zona de conforto ali, do que a gente já está acostumado, do que a gente já está habituado, para a gente finalmente ir para o lugar que a gente quer chegar. Seja em relação à melhora da qualidade de vida, em relação à melhora da saúde física e mental, e também a gente conseguir alcançar os outros objetivos, né, da prática da atividade física, e vão além da saúde física, de definir os músculos, de ter mais força, mais flexibilidade, vai também para o âmbito das nossas relações. Então, qual o preço que a gente poderia pagar, né, para a gente conseguir brincar com os nossos filhos, para a gente conseguir ter disposição, para a gente sair com a nossa família, para a gente fazer uma trilha, para a gente passear com todo mundo, ou mesmo para a gente conseguir desenvolver nossas atividades diárias de uma forma tranquila. Então, o nosso desafio é muito mais do que para a gente ficar marombado ou para a gente finalmente conseguir alcançar a mão no chão. É para a gente poder ir para o chão para brincar com o nosso filho, com o nosso cachorro e a gente conseguir levantar com independência. É para a gente conseguir, por exemplo, passear, fazer uma caminhada, viajar para longe e conseguir ter a resistência, a gente conseguir pegar, né, um peso em casa sem precisar de auxílio, porque muitas vezes a gente não tem. Então, nosso desafio de hoje vai ser a gente conseguir trabalhar um pouquinho de cada coisa para dar essa liberdade para o nosso corpo. Hoje, especificamente, a gente vai utilizar um acessório. Então, a gente vai usar aqui, ó, o nosso bastão. No nosso bastão, tá? Que pode ser, eu não tenho um bastão
desses de academia, estudo de pilates. Eu tô aqui, né? Eu disse que a gente ia usar coisas simples. Eu tô aqui com um cabo de vassoura, tá? Então pode ser um cabo de vassoura, um cabo de rodo, o que você tiver aí. Só não pode fazer com que não ter isso aqui seja uma grande desculpa para que você não comece, tá? Pega emprestado, mas faz. A gente vai começar com esse bastão no chão e a gente vai liberar os nossos pés. Muitas vezes a gente trabalha muito tempo em pé, ou a gente precisa andar muito durante o dia, principalmente as mulheres que usam salto, né? E às vezes a gente sente que o pé no final do dia ele tá mais dolorido, tá mais cansado, né? Tá mais tenso. E aí a gente acaba tendo dor, né? Ou mesmo desenvolvendo fascite plantar, alterações realmente no pé, na pisada. E esse exercício aqui ele vai ajudar a gente pode fazer quando a gente quiser, porque ele é simples, ele é fácil, dá para fazer com que a gente estiver aí na nossa casa. E a gente vai liberar toda a região de baixo, a planta do nosso pé. Então, por exemplo, a gente vai observar aqui qual a região do pé que está mais dolorida, tá? Então, comenta aí para mim depois. Qual a região do pé que está mais dolorida? Se é a região mais de trás, é mais o calcanhar, é mais o meio do pé, é mais a parte anterior, principalmente para nós mulheres que usamos o salto, e o peso vem totalmente para essa região mais da frente, verifica o local que está mais dolorido, comenta aqui para mim que eu quero saber, tá? Vamos ver qual é a região do pé que vai ganhar aí nessa disputa. E às vezes é um pouco mais lateral, às vezes é um pouco mais interno. Vamos trocar agora o pé. É um exercício simples que dá para fazer em casa. Chegou em casa, tá com o pé dolorido, cansado, tenso, faz esse movimento aqui, tá? A gente faz mais ou menos 1 minuto, 2 minutos dessa liberação. Uma outra coisa que a gente pode perceber aqui é que um pé, às vezes, ele tá mais tenso que o outro. No meu caso, meu pé direito, eu tive uma fratura há um tempo atrás e ele é mais sensível, né? Então, quero saber de vocês. Vocês comentam aí para mim, não esquece de comentar qual dos dois pés vocês sentiram que ele estava mais tenso do que o outro, ou se os dois estavam iguais, tá? Tanto iguais estavam os dois tranquilos, ou iguais os dois estavam doloridos. Sempre observando aqui onde está incomodando mais, tenta soltar essa região. Muito bom. A gente vai agora pegar o nosso bastão e nós vamos deixar ele em pé. E eu vou pedir para que vocês tenham bastante cuidado para que vocês não coloquem ele enviesado, porque ele pode escorregar e a gente pode passar direto também fazendo esse exercício. Então, coloca mais ou menos na distância que você consiga manter o corpo alinhado e colocar as duas mãos aqui, uma sobre a outra, com o cotovelo esticado. A gente vai manter esse crescimento e a gente vai levar o corpo para trás e volta. Leva o quadril lá atrás e baixa a coluna para frente. E segura esse bastão para ele não correr. E sobe. E desce. E sobe. Vamos associar a respiração agora. Solta o ar. Puxa o ar. Solta o ar. Puxa o ar.
Só mais 2. Solta o ar. Puxa o ar. Só mais 1. E volta. Nós vamos utilizar o bastão para a gente soltar toda essa região mais superior, que a gente chama de cintura escapular. Então, a gente vai começar subindo e descendo esse bastão. É um exercício que ajuda muito, tanto na mobilidade dos nossos ombros, das nossas escápulas, quanto também na questão da postura. Então, tenta manter essa postura alinhada. Não deixa esse corpo ficar vindo para frente para compensar. Mantenha o máximo que conseguir. Quem tiver muita dificuldade nessa consciência pode encostar na parede e tentar manter essa cabeça encostada na parede. Mas vamos tentar fazer livre, porque a gente vai ganhando essa independência, essa consciência corporal. Só mais 1. Subiu. Muito bom. A gente vai agora passar esse bastão para trás, que vai ajudar ainda mais na nossa postura, mas a gente precisa ter o cuidado para que a gente não compense com essa cabeça para frente. Principalmente, ó, quem tá, assim como eu, com um cocôzinho atrás, tá? Porque às vezes top, a gente fica com medo de bater aqui, a gente fica levando a cabeça para frente. Mas tenta passar para trás, sem mexer o tronco, e volta. Tenta passar para trás, e volta. Tenta passar para trás, e volta. A gente vai fazer mais 2. Para trás, e volta. Mais 1. E volta. A gente vai agora aproveitar e passar esse bastão aqui, ó, para trás, para a gente fazer uma mobilização da região escapular. Muita gente tem dificuldade e eu vou pedir para que vocês testem, tá? Esse movimento aqui, ó, de trazer uma mão por cima e a outra aqui por baixo. E vocês vão testar tanto de um lado quanto do outro. Apesar de ser um movimento que aparentemente é muito fácil, a maioria das pessoas não conseguem trazer os dois lados de forma igual. Então, eu quero que vocês comentem, teste aí para mim e me diz qual o movimento mais fácil e se você consegue fazer. Tem gente que não consegue fazer de nenhum dos dois lados. Tem gente que só consegue fazer de um lado e tem gente que consegue fazer dos dois. Então, ó, parabéns para quem consegue fazer dos dois lados, que esse é o nosso objetivo. E aí, para que isso vai servir? Para quando a gente quer coçar as costas, para quando a gente quer passar um hidratante, quando a gente quer passar um protetor solar, ou mesmo quando a gente quer tomar um banho, né? E quer lavar aqui a região das costas. Esse movimento é extremamente importante. E para nós, mulheres, né? Às vezes a gente quer botar um top e a gente não consegue amarrar atrás. A gente às vezes amarra na frente e gira. Então, para a gente ter essa independência, a gente vai começar a soltar essa região aqui, ó. Então, a gente vai começar com o bastão atrás. Lembrando que quanto mais na ponta do bastão, mais fácil é. Quanto mais para junto a mão da outra, mais difícil. Então, a gente vai subir e descer aqui. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A gente vai agora trocar. Então, a mão que estava em cima vem para baixo, a mão que estava embaixo vem para cima. E sobe e desce. E mantém essa postura. Não deixa essa cabeça vir aqui para frente, senão a gente perde
a nossa postura. Mantém, sobe e desce. Sobe e desce, só mais um. Sobe e desce. E aí, foi tranquilo? Comenta aqui pra mim se você teve dificuldade mais de um lado ou do outro de fazer. Comenta o braço que estava por cima. Ah, tive mais dificuldade de fazer o direito por cima ou o esquerdo por cima, que eu quero saber aqui como é que está essa proporção. Eu tenho aqui uma ideia, geralmente, do que é que os meus pacientes têm dificuldade, mas eu quero saber de vocês. Nós vamos colocar agora o bastão aqui atrás, certo? E a gente vai levar esse bastão longe para trás e volta. Lembrando que a gente tem que ter cuidado para a gente não machucar. Então, quem tiver dor no ombro, cuidado com esse movimento que às vezes incomoda, tá? E volta. Leva atrás. Mais 2. Lá atrás. E voltou. A gente agora vai complementar esse movimento. A gente vai levar o bastão para trás e ao mesmo tempo a gente vai descer esse tronco. Então, leva o bastão e baixa o tronco. E sobe o tronco. Leva o bastão, baixa o tronco e volta ao tronco. Mantém sempre esse alinhamento. Aqui. E voltou. Só mais 2. Para trás. E volta. O último agora. Quero ver. Para trás. E voltou. À medida que a gente vai fazendo esses exercícios, o corpo vai saltando. Então, não perde a esperança. Mantenha aqui com a gente que a frequência vai fazer com que o seu corpo ele comece a modificar. E aproveitando essa ideia, né, de trabalhar o nosso equilíbrio, a gente vai fazer 2 exercícios que vai trabalhar bastante o nosso equilíbrio. Então, o primeiro deles, a gente vai subir o calcanhar junto com o bastão vai subir até a altura dos ombros e vai descer. Vamos fazer mais 5 repetições e 4, 3, mais 2 agora, 2 e 1. No próximo movimento, a gente vai precisar de um pouco mais de equilíbrio. Então, a gente vai manter o calcanhar alto, a gente vai apenas subir e descer o bastão. Nosso objetivo é fazer 7 repetições sem descer o calcanhar. Mas se por acaso você precisar descer, você desce, depois você volta e termina as 7 repetições. Só mais um. Ok, desce sem desabar e me conta aqui embaixo que eu quero saber se você conseguiu fazer todas as repetições com o calcanhar elevado ou se você precisou parar. E por hoje nós fizemos vários exercícios de flexibilidade, mobilidade, de consciência corporal, de equilíbrio de postura, utilizando apenas um cabo de vassoura que você tem na sua casa.